Gente, vou falar de uma coisa triste, mas que eu acredito que todo mundo tem que enfrentar algum dia na sua vida, é a dor do luto, né? E a gente nunca tá preparado pra perder alguém, sabe? E muitas vezes é pessoas que a gente menos espera, porque não existe idade pra morrer, sabe? Assim como não existe idade pra... existe idade pra nascer, né? Existe. Só não existe idade mesmo pra morrer. Basta estar vivo. E é uma dor assim que eu carrego no peito, né? Porque vai fazer 10 anos que minha mãe se foi. E eu costumo sempre falar e lembrar a idade que ela morreu, com 40 anos, ela morreu nova, né? A gente, como os filhos, a gente já acha que nossos pais é velho. Ah, a gente tem 20 anos, nosso pai tem 40, a gente, ai meu Deus, essa idade é velho já, não sei o quê. E hoje, com a maturidade que eu tenho, eu percebi o quanto minha mãe era jovem, entende? Mas ela se foi. E aí eu estava pensando e meditando, o que que a gente deixa, sabe, quando a gente morre? O que que as pessoas deixam? Eu acho que depois da morte da minha mãe, acho que desde a minha infância eu sempre procurava entender a morte como algo, o que que eu posso levar dessa pessoa que é depois da morte dela, sabe? O que que eu posso continuar? O que eu posso fazer que essa pessoa não fez? Desde o meu nascimento eu já tive que lidar com o luto. Eu estava no ventre da minha mãe ainda quando o pai dela morreu. Então ela estava enlutada quando eu nasci, sabe? Ela perdeu o pai dela. Foi uma dor muito grande para ela. E eu sofri tudo. Então parece que eu sinto isso dentro de mim. Eu sei que eu senti 2 vezes, eu senti a dor dela e senti a minha, né? Porque eu perdi um avô que mostrava muito amor por mim, né? Que ele conversava com a barriga da minha mãe. E aí, que eu penso, o que que meu avô poderia ter vivido nessa vida, sabe? Se ele estivesse vivo. Eu aprendi que ele daria mais valor à família, eu aprendi que ele faria as coisas mais certas, que ele andaria reto, porque essa foi a vida do meu avô. Arrependimento na morte. Foi isso que me contaram. Entendeu? Ele nasceu num lar cristão, mas se desviou e fez a minha avó sofrer muito, né? Durante a vida dela, que minha avó sempre foi uma pessoa muito doente. Quem tava para morrer sempre era ela, mas ela tá viva até hoje. E o meu avô, que não tinha nada, nenhuma dor de cabeça, vivia curtindo a vida, vivia traindo a minha avó e do nada ele teve uns problemas de saúde que levou ele embora com 38 anos. Minha mãe tinha 17 quando estava grávida de mim. E diz que o arrependimento do meu avô foi tão grande, sabe? Que ele chorava, ele pedia perdão, enfim. O que eu sinto que eu deveria ser essa pessoa que ele não foi, sabe? Ser disciplinada, ser uma pessoa que busca Deus em primeiro lugar, que coloca Deus sendo o principal, o centro da minha vida. Isso é muito difícil, parece ser até um fardo. Mas é o que eu aprendi com a morte do meu avô desde cedo. E depois, quando minha mãe morreu, praticamente com a mesma idade, com 40 anos, parece ter um ciclo, né, gente? Eu aprendi a honrar a Deus, honrar a fé que eu tinha, entender que mesmo eu sendo cristã, isso não quer dizer nada. Eu continuo sendo um ser perecível. Eu continuo sentindo dores, tendo sofrimento como todo mundo, entendeu? E eu aprendi a ter fé, e é preciso ter fé até na hora da morte, entendeu? Porque é assim que o cristão morre, acreditando sempre em Deus. Não é fácil, gente. Eu costumo dizer que eu sinto como se fosse um legado para mim encarar isso, sabe? Depois algumas outras pessoas morreram da minha família e eu entendi que servir a Deus era melhor do que ter uma vida de engano, uma vida de erros e uma vida que não vai ter volta mais.
E eu entendi que o desespero dessas pessoas era o mesmo do meu avô, de querer ter tido uma vida íntegra com Deus, entendeu? E por mais que seja difícil, a gente tem que aprender a isso, ser fiel no pouco, entendeu? Ser a igreja de Filadélfia, seguir a palavra, mesmo fraco. Porque é isso que é ser humano, entendeu? A gente vai se deparar com situações muito difíceis e complicadas. E o luto, ele é muito difícil, ele quebranta a gente, sabe? Mas a gente aprende uma coisa, não somos daqui, não somos daqui, não pertencemos a essa terra. E eu relutei já para aceitar isso, já. Ai, o que eu tô fazendo aqui então? Entendeu? Gente, nós viemos aqui para aprender com Jesus, ser pessoas melhores, entendeu? Já que Deus nos deu a vida, e a vida é um presente que Deus nos deu, vamos fazer o melhor que a gente pode, para que no último dia da nossa vida, a gente não possa ter arrependimentos. Talvez o único arrependimento de não ter sido mais fiel a Deus, de não ter sido mais centrado na palavra dele, sabe? Que essa que seria a morte ideal de um cristão. De não ter levantado mais as mãos para adorar, não ter falado mais do nome dele, sabe? Porque isso é tudo na nossa vida. É mais de Jesus e menos de mim, é mais de Deus, menos de mim, sabe? Porque quando a gente descobre e percebe as nossas vulnerabilidades, a gente já começa a perceber que não somos melhor que ninguém, entendeu? Que saúde não define nada, entendeu? Igual uma irmã pregou na igreja e falou assim, não confia nos seus seguidores, não confia na sua saúde, não confia na sua aparência, não confia nas suas roupas, não confia no seu modo de pensar. Não confia. Isso aqui não é nada. Estamos aqui sujeitos a uma vontade de um Deus que é maior do que tudo isso aqui nessa terra. Entendeu? Você tem ideia? Não, né? Então, somos servos dele, sabe? Então, cabe a nós nos colocarmos na posição a qual ele quer que a gente se coloque. E é isso. Uma palavra, ela tem poder de amaldiçoar, de fazer da vida. E é isso, que a gente possa buscar isso e falar que Jesus é vida, Jesus é salvação. E a vida pode significar ser morte, sabe? Porque perecemos aqui nossa carne. Aqui que está perecendo é a nossa carne, a nossa aparência, mas a nossa alma está limpa e íntegra, né? De acordo com o que a gente santifica o nosso corpo. E é isso. A gente está se preparando para morar com Deus. É isso que um cristão, ele tem que ter em mente, que ele está se preparando para morar a eternidade com Deus. Mas vamos fazer nossa vida aqui nessa terra valer a pena. Vamos mostrar o amor de Cristo, o quanto ele tem por nós, o quanto o preço que ele pagou por nós foi um preço tão grande, tão valioso. Não vamos desmerecer esse amor, tá bom? É isso, gente. Essa é a palavra de hoje. Fiquem com Deus.